programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela Rede Cidade, canal 28. O nosso encontro marcado todas as quartas e quintas, hoje às 10 horas. E tem um encontro marcado com você também aos sábados, às 20 horas e também domingo às 17 horas. Desde já, eu quero dar o meu muito obrigado a você que está nos assistindo pela TV, para você que está assistindo também pela internet. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para que muitas pessoas possam conhecer mais sobre os seus direitos. Muitas pessoas sofrem por falta de informação e o nosso programa está aqui para gratuitamente eu falar para você quais são os seus direitos, tirar suas dúvidas sobre vários assuntos. E hoje, a pedido de muitas pessoas, nós vamos conversar sobre o assunto, o que é uma pirâmide financeira. E você poderá participar enviando a sua pergunta através do telefone 991 11 3740. E aqui, ao vivo, nesse momento, nós temos com a doutora Daniele Medeiros, que está aqui. Ela que é uma advogada militante, muito competente, renomada em nosso estado. E ela tem experiência em vários anos também, em questões relacionadas a esses assuntos, também em questões tributárias. Ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da pirâmide financeira. E é um assunto que eu gosto muito de falar, que é um assunto que eu realmente gosto, me chama atenção. Inclusive a revista Valor Econômico fez uma entrevista comigo sobre esse assunto alguns anos atrás. Eu guardo com carinho até hoje isso, porque realmente é um assunto que precisa ser informado. Inclusive nós vamos falar um pouquinho de forma geral, de forma completamente técnica, com a doutora Daniele, sobre essa questão que aconteceu recentemente aqui em Roraima. E aí você verifica a importância da informação, porque se informações como essas, que nós vamos falar aqui nesta manhã, chegasse antes aos ouvidos das pessoas que fazem investimentos, elas iriam ter mais cuidado para selecionar, saber os meios para descobrir como saber qual empresa poderá confiar sem riscos, os valores que muitas vezes são valores de uma vida. E você que não está podendo assistir a entrevista agora, precisa sair rapidinho. Você pode estar assistindo essa entrevista pelo Instagram, pelo Facebook e pode assistir também através do meu canal do YouTube. Basta você baixar o aplicativo Dolane Patrícia, vai estar tudo lá. E o YouTube, o meu canal é Dolane Patrícia RR. Você vai encontrar entrevistas sobre muitos assuntos jurídicos que você precisa ter conhecimento. E por isso o aplicativo vai te dar inclusive acesso direto aos artigos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista. E o artigo de hoje está lá na opinião, vai lá colunas, opinião, e vai estar lá o primeiro artigo sobre era pirâmide. E é uma abordagem muito legal também. Eu fiz assim um apanhado geral, toda a situação do que é a pirâmide, para alertar as pessoas sempre, porque são situações que vão se repetindo ao longo dos anos por falta de informação. E é por isso que eu estou aqui gratuitamente para levar essa informação a você. E conto hoje com a participação dela, doutora Daniele Medeiros. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, é uma alegria enorme tê-la aqui conosco no nosso programa para falar sobre esse assunto que muita gente quer saber. E talvez hoje, mais do que nunca, você que está aí do outro lado, ou seja, da telinha do computador, do celular, vai saber que realmente é muito importante informações como essa chegar até você. Então fique ligado e compartilhe muito para você que está assistindo pela internet. Então, Daniela, vamos começar falando sobre pirâmide financeira. O que é uma pirâmide financeira? Bom, pirâmide financeira são esquemas empresariais, né, referentes a geralmente investimentos de valores, né, com promessas de retorno fácil, né, com retornos expressivos aí, né. As pessoas investem um valor, né, e tem uma porcentagem maior que recebe, né, em torno disso. Como é que funciona? Geralmente é por indicações também de outros investidores, por isso que se chama pirâmide. O primeiro investidor, ele convida novos investidores, né, que seriam os segundos investidores, e assim sucessivamente, né? Os investidores novos, eles remuneram os investidores anteriores. Isso vai criando uma pirâmide, né? Por isso que se chama aí pirâmide financeira. E muitas pessoas, às vezes, elas ficam na dúvida e ficam se perguntando: será que o investimento que eu vou fazer é uma pirâmide ou não? Então hoje você vai saber. E você pode fazer a sua pergunta também através do telefone 991 11 3740.
E você pode acompanhar o nosso programa, porque nós iremos falar tudo sobre esse assunto e tirar todas as suas dúvidas. A pergunta é: pirâmide financeira é crime e por que é crime? Sim, pirâmide financeira é crime, né? Ela está disposta no artigo 2º, inciso 9 da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Ela é um crime contra a economia popular. Por quê? Porque ela tenta ir contra a economia das pessoas, gera desarmonia social e prejuízos financeiros a uma quantidade enorme de pessoas, né? É verdade. É uma questão social e financeira, então ela é um crime de economia popular. Ressalta-se aí que é através, né, mediante um esquema empresarial fraudulento, né? Ele iludibria as pessoas, né? Geralmente as pessoas não têm informações de como realmente é feita a pirâmide. E muitas pessoas fazem a mesma pergunta. Temos uma pergunta para fazer para você aqui, fique ligado. Diz assim: como identificar uma pirâmide financeira? Se você quer fazer um investimento, como identificar? Como saber identificar uma pirâmide financeira? Identifica-se a pirâmide financeira, né, através de algumas... tem que se ficar atentos, né, através de algumas informações que as pessoas precisam obter, né, sobre aquele negócio que as pessoas convidam ela a adentrar. Por exemplo, né, geralmente essas pirâmides financeiras, essas empresas, elas não levam conhecimento sobre a sua empresa, sobre a atuação da empresa. As pessoas não sabem como é a empresa, se tem autorização naquele negócio, quem são os donos, né? Geralmente não se tem uma informação precisa e elas focam mais em falar dos ganhos obtidos do que falar do negócio propriamente dito. E tem mais outras dicas, né? Por exemplo, sobre a questão de indicação de novos investidores, indicação de novas pessoas mediante remuneração, aí uma comissão, né? Também outros indícios que pode se estar observando como eu falei também, de informações, as pessoas precisam se informar primeiro. Quando se falam de ganhos obtidos, né, a gente precisa estar atento que não é assim que funciona, né? Tipo, eles não botam é tão fácil. uma porcentagem e você tem que estar atento que não é assim tão fácil, a gente sabe disso. Então, é uma dica também, né? Esse retorno fácil, retornos expressivos, ganhos rápidos, de valores expressivos, é uma dica aí para ficar atento. Verdade. E quando eu dei a entrevista na revista Valor Econômico, inclusive, eles falaram sobre isso, porque as pessoas, elas continuam caindo. Então, por que elas continuam caindo nessas questões da pirâmide financeira com todos os alertas que são dados? Inclusive, eu explano isso no artigo que está na Folha de Boa Vista de hoje, com uma opinião que não assistimos ainda, era pirâmide, você pode estar lendo através da Folha de Boa Vista de hoje mesmo, online, ou através também do nosso programa, das redes sociais, porque nós estamos sempre falando sobre isso, falando sobre o artigo, os mesmos temas que nós estamos conversando aqui, e também nas redes sociais vamos estar esclarecendo as questões técnicas relacionadas à pirâmide financeira, porque existem pessoas que até hoje elas não conseguem identificar, né? Então eu coloco, Dani, no artigo, que as pessoas, muitas vezes, por outras entrarem primeiro, está funcionando com as demais. Aí nós estamos vivendo um período agora que é a pandemia. Muita gente estava com problema financeiro, achava que era a última chance. Então a gente vai falar daqui a pouquinho do que aconteceu diretamente em Roraima, mas o objetivo é levar o conhecimento para você técnico quando você for investir, para saber, é pirâmide, não é pirâmide, quais os riscos que ocorram. Então isso é muito importante. E nós temos aqui mais uma pergunta, e a pergunta é o seguinte: o que fazer se você for vítima de uma pirâmide financeira? Se você for uma vítima da pirâmide financeira, o que você pode fazer? Quais são as providências que poderiam ser tomadas nesse sentido, Dani?
Quando você foi vítima de uma pirâmide financeira, você pode estar denunciando no Ministério Público, né? Tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual. E também pode estar aí contratando um advogado, né? Para poder estar entrando com ações, né, de indenizações materiais e morais, né? Porque com base no Código Civil, toda operação ilícita, né, tem aí o dever de restituir, né, as pessoas lesadas. E assim, muitas pessoas elas ficam muito inseguras com relação a isso, né? E temos uma pergunta aqui muito importante que vocês fizeram para cá. Muito obrigada a quem fez a pergunta, porque ela realmente é muito importante. E aí, a pergunta é o seguinte: eu fui vítima de uma operação de pirâmides. Mesmo depois que eu entrar com ação judicial, ainda posso fazer um acordo? Então essa pergunta é maravilhosa, porque muitas pessoas não sabem, mas quando você entra na justiça, você pode fazer acordo em qualquer momento. Inclusive, mesmo se num processo tiver uma sentença judicial, mesmo depois da sentença, você ainda pode fazer acordo. Inclusive, o acordo é a melhor forma de terminar um litígio. É através do acordo. Todo mundo sai ganhando. Cada um sai perdendo um pouquinho. Mas os dois acabam ganhando muito mais do que se fosse deixar aquilo chegar numa situação de uma execução ou coisa parecida. Então é muito importante que você conheça os seus direitos, que você realmente aprenda sobre isso para que você saiba os caminhos que você deve seguir e também para que você tenha conhecimento para orientar outras pessoas, os seus filhos, a próxima geração, a ter esse cuidado de descobrir exatamente a diferença, como você falou, se o investimento é pirâmide ou se não é pirâmide, porque geralmente ela vem muito camuflada. Por isso que muita gente cai, porque vem muito cheia de artimanhas e de enfeites que a pessoa pensa, não, isso não é uma pirâmide, não é. Então acaba que por falta de conhecimento, às vezes acaba tendo problemas. Porque às vezes se confunde muito pirâmide financeira com marketing multinível, né? Porque o marketing multinível aí ele é permitido, mas a pirâmide financeira não. Né? E como você falou, é muito camuflado. Não se tem informações de que é uma pirâmide financeira. Tem gente que acha que marketing de rede é pirâmide. Não é. Existe diferença. Também fiz um artigo sobre isso. Marketing de rede é diferente de pirâmide financeira. Não vai ser publicado esse artigo, mas eu já escrevi sobre isso em outros momentos. E é bem diferente, porque o marketing de rede é regulamentado. Tem uma lei que diz que pode. O que não acontece com a pirâmide financeira. Dani, temos uma pergunta aqui sensacional. Olha só, gente. Quem participa de pirâmide financeira e obtém ganhos financeiros deve declarar imposto de renda? Que show de pergunta. Responde pra gente rapidinho, que a gente daqui a pouco vai pro segundo bloco de perguntas e respostas. Pode falar. Bom, né? Eu também gosto dessa pergunta aí, como advogada tributarista, né? Adentra ainda mais na minha área de atuação. Tem paixões por algumas partes do direito, né? Às vezes é penal, às vezes é administrativo, cada um tem seu Acho bom informar isto, né? Porque dentro do direito, né? E aí precisamente dentro do direito tributário é consagrado aí o princípio, né? Pecúnia non olet, que significa dinheiro não tem cheiro. Então, toda a obtenção de rendimentos, seja por uma atividade ilícita ou lícita, ela deve ser tributada. Ela é tributada aí por base do princípio da justiça, né, tributária, da capacidade contributiva. E aí as pessoas que obtêm ganhos financeiros através de pirâmide financeira, ela pode cair sim na malha fina se ela não declarar. E tanto as pessoas, né, que participam, que adentram uma pirâmide financeira, como também a própria empresa, que tem aí as obrigações de INSS, de FGTS, de imposto de pessoa jurídica e outros. É verdade. No próximo bloco, nós vamos entrar com perguntas e respostas. Vamos falar um pouquinho da Operação Loki aqui em Boa Vista também. E você pode estar mandando sua pergunta, porque no próximo bloco nós iremos responder com a doutora Dani ao vivo aqui para você. Pode mandar agora a pergunta para que nós possamos respondê-las. Então você mandaria para o telefone 991 11 37 40. E não se esqueça de compartilhar essa entrevista para que outras pessoas possam fazer essa diferença do que é pirâmide, do que não é pirâmide, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as consequências disso. Depois
logo após o intervalo comercial. E agora eu quero falar para você de uma clínica que é a clínica mais maravilhosa da região norte. Inclusive é uma das mais modernas clínicas da região norte. Nós estamos falando da Clínica Derma Roraima. Eu quero chamar o QR Code. E eu quero dizer para você que a Azatu está com ônibus maravilhosos para você e é a única empresa de ônibus que tem ar-condicionado para os seus pets e espaço VIP. Mas não é só isso, tem ar-condicionado que ele é trocado todo o tempo e tem um sistema especial de segurança para contágios do novo coronavírus e assim você vai ter muito menos risco de ser infectada andando com os ônibus da Azatu, viajando com os ônibus da Azatu, uma vez que tem um sistema especial de proteção para você e sua família que nenhum outro ônibus tem. Vamos ver como estão os novos ônibus Super Leito Midnight da Azatu. A Azatur valoriza o seu tempo e traz os mais modernos ônibus Total Leito. Bem-vindos ao Midnight. Mais conforto, são poltronas leito e leito-cama. Mais tecnologia, tem o sistema Azaflix. Mais cuidado, aqui a renovação diária é constante. Mais segurança, tem sistema anti-tombamento. Aproveite sua viagem e relaxe. A massagem é por conta da Azatu. Novos ônibus VIP Midnight Azatu, porque seu tempo é precioso.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui pela Rede Cidade Canal 28. E nesse bloco você poderá fazer perguntas e respostas sobre o assunto pirâmide financeira. E nós trouxemos hoje uma convidada muito especial, a doutora Daniela Medeiros, ela que é especialista e está falando tudo sobre a questão relacionada à operação financeira. No último bloco, ela falou sobre a pirâmide financeira como um todo. E nesse bloco eu quero falar com ela sobre essa questão que aconteceu aqui em Roraima, da Operação Lock. Ela vai falar daqui a pouquinho para você, porque antes preciso falar que você pode baixar o aplicativo do Lani Patrícia e você pode ter ali acesso direto às minhas redes sociais, onde sempre existem informações sobre os seus direitos. Inclusive, tem acesso direto aos artigos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista sobre os seus direitos. E hoje, o artigo de hoje tem como tema Era a Pirâmide? Quer ler? Basta você ir lá online, Folha de Boa Vista, vai lá opinião, lá em cima assim tem três linhazinhas, você aperta lá, aí vai lá colunas, opinião, aí vai, primeiro artigo vai aparecer lá, Era a Pirâmide, do Lani Patrícia. Então eu escrevi para você, para tirar algumas dúvidas, para falar um pouquinho da pirâmide financeira, o que é também, para abrir os olhos das pessoas no que diz respeito à instituição financeira em termos gerais e a investimentos em termos gerais, dando algumas pinceladas no caso que aconteceu aqui em Roraima, nível de informação. Doutora Daniele, no último bloco a senhora colocou muito bem a questão relacionada à pirâmide financeira. Eu queria que nesse bloco você falasse sobre a questão relacionada à operação Lock e pirâmide financeira. É ou não é? Vamos ouvir a opinião de uma especialista. Bom, a Operação Lock, né, ela vem aí investigando indícios, né, sobre de que se trata de uma pirâmide financeira. O que consiste, então, o caso, né? Trata-se aí das pessoas que investem um valor, né, em torno para um retorno, né? E aí sob a alegação de que eles trabalham no mercado de capitais, certo? Seriam investimentos. Então, os indícios levam a crer que os valores empregados pelos clientes, né, da empresa não tem essa aplicação. Não está tendo essa aplicação total dos rendimentos e ainda tem também indícios dessa questão de indicação de novos investidores, né? Alguns falaram sobre isso nas mídias, nas reportagens relacionadas a isso. Sempre tem aqueles que falaram que indicavam algumas pessoas, realmente existem essas informações. Se tem esse incentivo à indicação se realmente houve de novos investidores, sob a promessa, né, de uma comissão, um valor, né, como também se diz no caso, né, pode ser um indício sim de uma pirâmide financeira, né? Essa questão de indicação de pessoas para adentrar, ela é um requisito próprio da pirâmide financeira? Ela é. Todo negócio que tem indicação de pessoas é uma pirâmide financeira? Não, né? Não. O exemplo, marketing de rede. Tem indicação de pessoas, mas não é uma pirâmide. Não, mas a pirâmide financeira necessariamente tem isto, entende? Ela tem nem todo negócio com indicação de pessoas é uma pirâmide financeira, mas uma pirâmide financeira tem indicação de pessoas. E com promessas, né, de pagamento, de remuneração. E também, no caso, né, não se tem informações precisas sobre a atuação da empresa, sobre esse mercado de capitais. E nesse sentido, existe uma questão muito importante que foi veiculada pela imprensa, inclusive também, que a empresa que foi da Operação Lock, que cometeu, na verdade, que realizou a operação financeira com os investidores, ela não tinha autorização da CVM para atuar. Aí a pergunta que muita gente está fazendo é: por que precisava a CVM autorizar? Precisava realmente que essa empresa de investimento de Roraima, que está na Operação Lock, tivesse autorização do CVM? Sim, precisa de autorização da CVM, né? Porque senão se caracteriza aí no desvio de atividade. Isso é importante, mas aí tem uma outra questão que as pessoas estão perguntando aqui: como é que elas poderiam saber que essa empresa estava ou não estava autorizada pela CVM? Então tem a questão da informação. Mais uma vez, a falta da informação.
que hoje essa questão de uma legislação para isso, para facilitar a informação, mas a informação não chega. Isso não é falado. Esse assunto que a gente está conversando aqui, você não encontra em lugar nenhum, porque as pessoas não falam sobre isso. É por isto, né, que é preciso se atentar às informações, né, sobre a empresa antes de fazer a operação. De fazer essa operação. Tipo, pesquisa aí, não reclame aqui, tenta obter informações. Isso. E além disso, se as pessoas que vão fazer investimento financeiro em empresa soubessem que a empresa que ela está investindo tinha a obrigação de estar registrada no CVM, ter autorização, ela poderia exigir que isso fosse mostrado isso. Mas como é que esses investidores iriam exigir uma coisa que eles nem tinham conhecimento que era necessário? Então a gente coloca aí eles como vítimas, porque realmente eles não tinham conhecimento do assunto suficiente para ir em busca, porque na verdade tudo foi colocado de uma forma que levava a crer que realmente era algo confiável, principalmente porque envolvia questão relacionada à bolsa de valores. Outra coisa que caracteriza, assim, uma pirâmide financeira, né, como eu já falei, sobre essa estrutura piramidal, né, de investidores, de pessoas que entram, aí nessa estrutura de pirâmide financeira, ela não se sustenta. Nunca é sustentável uma pirâmide financeira, ela rui, ela acaba tendo uma ruína num determinado tempo que não se entra mais pessoas, não se entra mais recursos de valores e ninguém recebe mais, entendeu? Todo mundo passa por isto, de não receber dentro de uma pirâmide financeira. E dentro do caso, né, que estamos comentando, já detecta isto também, né? Porque as pessoas já não estão recebendo mais. Isso. As pessoas... E houve aí uma quebra de contrato, inclusive, porque eles tinham um contrato bonitinho. E houve essa quebra. Então foram várias irregularidades que aconteceram. Mas muitos também não têm esse conhecimento da questão de você ter cuidado com o que você vai assinar, de você ter conhecimento da cláusula, saber qual cláusula foi quebrada, saber até que ponto você está seguro com o contrato, saber que aquele contrato não tem cláusulas abusivas. Então é por isso que a informação é importante. E Dani, a gente tem aqui duas perguntas muito boas com relação a esse assunto que você falou. As pessoas que estão entrando na justiça. Vários advogados, várias pessoas já entraram. E alguns estão fazendo algumas perguntas aqui, né? Uma pergunta, duas aqui, eu selecionei aqui, que são muitas, diz assim, uma delas, né? Se todos os investidores entrarem judicialmente, temos um prazo de quanto tempo para receber esse investimento? E, inclusive, ela fala que é a dúvida de muitas outras pessoas, e realmente é. Então, tem uma outra pergunta que eu vou já responder as duas por causa do nosso tempo, e a gente já comenta com a doutora Daniela aqui, ela que é especialista em direito tributário, e vai explicar mais com relação às exigências da empresa para funcionamento. Na verdade, as pessoas estão perguntando também quanto tempo eu recebo se eu entrar judicialmente, e outras estão perguntando assim, se eu não entrar judicialmente eu recebo? Então vamos responder as duas. Eu vou comparar com a pensão alimentícia, eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Como é que funciona a pensão alimentícia? Se uma pessoa entra com uma ação da pensão alimentícia hoje, e o pai atrasa o pagamento mais para frente, ela tem como exigir que esse pai pague por tudo que ele deixou de pagar. Por quê? Porque a justiça vai executá-lo, vai saber exatamente os meios para fazer isso, tem os mecanismos. Aí uma pessoa que fez verbalmente um acordo com o ex-marido, o pai dos seus filhos, no caso, para pagar a pensão alimentícia, mas não judicializou. Aí essa pessoa atrasa os pagamentos. Aí ela vai perguntar assim, eu posso receber os atrasados? Não, por quê? Porque você não entrou judicialmente. Porque você não tem como executar isso. O que é executar? É obrigar a pessoa a pagar. Se você não entra na justiça, como é que você vai obrigar a pessoa a pagar? Você não pode fazer ameaças, não é a forma correta. A forma correta é entrar judicialmente, se tiver um acordo, ótimo. Se não tiver um acordo, o trâmite legal, gente, tudo dentro da legalidade. Sempre é melhor. Espera o trâmite do processo, tudo bonitinho, se for o caso, a execução e tudo nos trâmites legais. Porque se houver um acordo, como foi a primeira pergunta do bloco anterior, doutora Dani, você pode fazer o acordo no momento do processo. Então, a segunda pergunta seria essa. Quando vai receber o dinheiro? Olha, não tem como eu dizer quando vai receber o valor. Porque se for um processo judicial e a empresa decidir pagar, beleza. Com certeza o judicial vai querer resolver logo para sair do problema. Mas, na verdade, sendo judicialmente ou não tem como dar um prazo.
Existem várias coisas relativas, inclusive tem a questão da Polícia Federal que entrou agora. E tem as perguntas com relação a isso também, se é bom ou ruim que a Polícia Federal tenha entrado nessa questão. Eu queria que você respondesse. É o que eu ia comentar, né, após aí essa explanação, que é isto, já está aí sob investigação, né? Então, é bom entrar na justiça? É, porque acompanha esta investigação, de certa forma, certo? A apuração, o resultado, isso, né? Exatamente. Constatando, tem-se a obrigação esse dever de indenizar, de pagar, sim. E outra coisa que é interessante, doutora, é que quando eles contestarem ou fizerem a defesa, vai se saber claramente no documento qual é a verdade dos fatos. Ele vai dizer, vou pagar, vai estar escrito lá. Não vou pagar, vai estar escrito lá. Não foi assim, vai estar escrito lá a versão da empresa. Então, é uma versão oficial, porque hoje é assim, um manda um áudio, outro manda um vídeo, aí tem fake news, manda outro áudio, não sabe nem se o áudio é da pessoa. Então, o processo é muito mais seguro por isso também, porque você tem uma versão oficial da outra parte. Vamos dizer que no momento que ela vai se defender, ela fala, não, eu vou pagar, beleza, resolvido. Olha, eu vou pagar por causa disso. Tem alguma coisa concreta ali para se conversar, certamente, sem violência, sem empregar os meios errados. Não é verdade? Isso, exatamente. Porque nesse momento é muito importante que as pessoas mantenham a calma e não tentem fazer justiça com as próprias mãos. O trâmite melhor é você procurar realmente os seus direitos. Doutora Dani, então, pergunta aqui é o seguinte, por que ninguém foi preso ainda? Porque está sob investigação, né? Precisa de uma investigação para se mandar um mandado de prisão, né? Já está aí ocorrendo mandados cautelares, de busca e apreensão, né? Que é uma medida cautelar. Aí. A Polícia Federal fez busca e apreensão, inclusive algumas pessoas perguntaram isso também. Por que a Polícia Federal não prendeu ninguém? A operação era para busca e apreensão, não era para prender. Era para poder averiguar, para poder investigar. Porque isso. Na justiça é tudo legal, direitinho, é tudo certinho. Porque é mais fácil buscar a verdade pelos meios corretos, não é verdade? Isto. E na justiça não tem fake news. E eu queria que você respondesse mais essa pergunta aqui, que é uma pergunta até difícil de responder. Qual a garantia que eles vão pagar? Não dá pra gente responder essa pergunta. Algumas perguntas a gente consegue. A senhora consegue responder? Qual a garantia que eles vão pagar? Bom, o que eu posso dizer é que a justiça ela possui meios de se percorrer, né? De se perquirir, de se garantir um pagamento, né? Existem meios dentro da justiça aí, né? Mas ferramentas, recursos, né? Mas, assim, garantia de pagar? Bom, isso só dentro do processo. Só o tempo vai dizer. E o trâmite que o processo vai correr, o que vai acontecer no trâmite do processo. Só que a forma mais segura, é forma sem muito disse-me-disse, é o que está ali, está escrito a versão da empresa ali. Então não tem o que, fulano falou, amigo de fulano falou aquilo, não, ela mandou dizer por alguém, vai estar escrito num papel. E assim, prejudica a empresa entrar na justiça? Tem essa pergunta também. Não, porque qualquer momento que ela quiser fazer o pagamento, não é isso? Isso pode acontecer através de um acordo. Temos muitas perguntas, mas eu vou fazer mais a última pergunta aqui para a doutora Daniele. Se ela não pagar, ela pode ser presa por causa dessa dívida? Acho que ela está se referindo à proprietária, não citou nome, só disse assim. Não existe prisão por dívida, né? Por dívida civil, né? Não existe... agora, o crime contra a economia popular, ela tem uma pena, né? Ela é um crime. E aí que vai até de 2 anos, né? Que é uma coisa diferente. Por causa da dívida, não. Mas a Polícia Federal está investigando exatamente para saber o que aconteceu, se houve crime, se não houve crime e se houve, quais foram cometidos. Muito obrigada pela sua presença. Amanhã nós estamos de volta ainda com esse assunto. Vamos fazer outra advogada aqui para falar sobre isso. No momento, quero agradecer a senhora. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Espero que tenham respondido, tenham obtido a resposta a todas as perguntas. Amanhã vamos estar de volta. Muito obrigada. Obrigada, doutora Dolane.
Eu quero dizer a você que ainda não leu o artigo de hoje sobre esse assunto, para deixar você muito mais informado ainda de forma técnica, né? A questão da pirâmide financeira, vou publicar um outro também relacionado a isso. E eu fiz uma entrevista na revista Valor Econômico sobre esse assunto. Não foi nesse ano, mas foi sobre esse assunto porque realmente é importante que revistas como o Valor Econômico, como o Jornal Folha de Boa Vista, como o G1 e outros meios de comunicação, possam continuar dando informação, porque é a informação que liberta, é o conhecimento que vai libertar e que vai trazer a solução para esse problema. Então busque conhecimento sempre, busque informações, mas informações confiáveis, precisas, sem fake news, sem invenções, somente a busca da verdade. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, obrigada pela sua audiência. Eu quero nesse momento agradecer a empresa Voari, empresa de táxi aéreo de Boa Vista, que tem inclusive uma UTI aérea. Nós muito obrigada. Queremos dizer que muitas pessoas estão utilizando hoje a Voari com o serviço de UTI aérea, porque pode ser levado para qualquer lugar do Brasil e é uma empresa que oferece total segurança para os pacientes. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a Copynet, que tem as mais incríveis qualidades de cópia e também tem várias impressões de vários outros, como backdrops. E você pode estar entrando em contato com o telefone que aparece aqui embaixo da sua telinha, sendo que hoje está aberto até o meio-dia. Muito obrigada pela sua participação. Não se esqueça de ler o artigo, deixar um comentário para mim, tá bom? E você que está aí assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube ou pela TV, que possa estar também nas redes sociais compartilhando e na TV, que possa estar sempre ligadinho, porque eu sempre vou estar aqui falando sobre os seus direitos, levando conhecimento até você, pegando na sua mão e dando a você um passo a passo sobre os seus direitos. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchauzinho.